Hoje, vamos revisitar a história de Belo, o homem cuja voz embalou uma geração inteira, mas que aos 51 anos se vê novamente acorrentado pelo peso de um passado que a justiça condenou, mas que a memória pública se recusa a perdoar. Este passado não pede licença para voltar. Ele arromba a porta, cobrando uma dívida que só aumenta com o tempo. Por trás dos sucessos que marcaram a sua vida, existem as quedas, os segredos e as cicatrizes que nunca desapareceram de verdade. E agora, com as novas manchetes sobre as operações policiais no Rio de Janeiro, o nome dele volta a assombrar os noticiários, e tudo aquilo que parecia esquecido volta a doer com força total. Esta não é apenas uma biografia, é a crônica de uma sentença que nunca termina. Para entender o fenômeno Belo, é preciso primeiro entender o Brasil do início dos anos 90. O país, recém-saído de décadas de instabilidade política e econômica, vivia um momento de otimismo cauteloso e uma busca por novas identidades culturais. Foi nesse terreno fértil que o pagode romântico explodiu, não apenas como um estilo musical, mas como um movimento social, vindo diretamente das rodas de samba dos quintais e das periferias dos grandes centros urbanos. O gênero deu voz a uma parcela da população que raramente se via representada na grande mídia. Suas letras falavam de um cotidiano sentimental, de paixões avassaladoras, ciúmes e reconciliações, tudo embalado por um ritmo contagiante que convidava tanto à dança quanto à reflexão. Foi nesse cenário que emergiu o Soweto, e com ele a voz inconfundível de Marcelo Pires Vieira. Vindo de uma origem humilde, ele personificava a promessa central do pagode, a de que o talento e a emoção poderiam sim romper as barreiras sociais. Sua ascensão não foi apenas a de um músico, mas a de um arquétipo. Ele era o menino que venceu, a prova viva de que era possível transformar a dureza da realidade em poesia cantada. Quando Belo cantava, não era apenas um artista se apresentando, era a periferia contando suas próprias histórias de amor no horário nobre, com uma dignidade e uma beleza que cativaram o país de ponta a ponta. Ele se tornou o símbolo de uma era, o rosto de uma geração que aprendeu a declarar seu amor ao som do cavaquinho e do tantã. O sucesso do Soweto e posteriormente de Belo em carreira solo pode ser dissecado em três pilares fundamentais que, combinados, criaram uma força cultural irresistível. O primeiro, e mais evidente, era a voz. Belo possuía um instrumento vocal raro, potente o suficiente para encher estádios, mas com um controle técnico que lhe permitia explorar as nuances mais delicadas do sofrimento amoroso. Seu timbre aveludado era instantaneamente reconhecível, e sua capacidade de entregar cada verso com uma carga dramática precisa, sem jamais soar caricato, o diferenciava de seus contemporâneos. Ele não cantava as palavras, ele as vivia, fazendo com que cada ouvinte se sentisse o confidente de suas dores mais profundas. O segundo pilar era a universalidade de suas letras. As composições, embora simples em sua estrutura, tocavam em arquétipos eternos do relacionamento humano. Canções como Farol das Estrelas ou Refém do Coração eram crônicas de um amor idealizado, quase novelesco, que ressoavam tanto com a jovem da periferia quanto com a senhora de classe média. Elas criavam um território emocional comum, uma linguagem sentimental que unia um país de dimensões continentais. Por fim, o terceiro pilar era a imagem. Belo cultivou a persona do herói romântico por excelência. Vulnerável, apaixonado, um homem que não tinha vergonha de expor suas feridas. Em uma sociedade ainda muito marcada pelo machismo, essa figura do homem que chora por amor era revolucionária e criava uma conexão profunda com o público feminino,
que se tornaria a base mais leal de sua legião de fãs. A consagração definitiva de Belo como rei Utseitkish, indiscutível do pagode romântico, veio com sua saída do Soweto. A decisão, embora comercialmente genial, foi um divisor de águas que o lançou em uma estratosfera de fama solitária. Se antes ele era o frontman de um grupo de sucesso, agora ele era a própria marca, o epicentro de uma indústria que girava inteiramente em torno de seu nome. Essa posição trouxe um poder imenso, mas também um isolamento profundo e uma pressão esmagadora. Cada álbum solo precisava superar o anterior, cada show precisava ser mais grandioso, e a demanda por sua presença na mídia era insaciável. A vida se transformou em uma sucessão interminável de aeroportos, quartos de hotel e camarins, um ciclo que nutria o artista, mas esgotava o homem. Foi nesse ambiente de exaustão e adulação constante que as primeiras fissuras começaram a aparecer. A fama, em seu nível mais extremo, cria uma bolha, um universo paralelo onde o senso de realidade pode se distorcer. Cercado por uma comitiva de assessores, empresários e amigos que muitas vezes diziam sim para tudo, a linha entre o que era prudente e o que era perigoso começou a se esvair. O dinheiro que fluía em abundância abria portas não apenas para o luxo, mas também para tentações e associações de risco. O trono, que visto de longe parecia confortável e dourado, revelava-se de perto um assento solitário e espinhoso, exigindo um nível de vigilância e maturidade que talvez, naquele momento, ele ainda não possuísse. O preço do trono não era apenas o cansaço físico, mas a erosão sutil de suas defesas, deixando-o vulnerável à tempestade que se formava silenciosamente no horizonte. Antes do dilúvio, vieram as goteiras. No início dos anos 2000, o nome de Belo era onipresente, uma força da natureza que dominava as paradas de sucesso e os corações de um país. Contudo, para além da fachada polida apresentada nos programas de Faustão e Gugu, nos cantos mais sombrios da indústria e nas colunas de fofoca mais venenosas, uma narrativa paralela começava a ser tecida. Eram os sussurros, primeiro tímidos, depois cada vez mais audaciosos, que falavam de um Belo que o grande público não conhecia. Falava-se de amizades que ultrapassavam a camaradagem artística, de uma generosidade financeira que parecia desproporcional e de uma circulação desenvolta por territórios onde a lei e o crime travavam uma guerra silenciosa. Esses rumores eram o sintoma de uma realidade complexa do Rio de Janeiro daquela época, onde a fronteira entre o morro e o asfalto, entre a cultura popular e o poder paralelo, era porosa e muitas vezes invisível. Para um artista vindo da periferia, que mantinha laços com suas origens, navegar nesse universo era um ato de equilíbrio perigoso. O que era lealdade às raízes para alguns era visto como conivência por outros. A imprensa, farejando o potencial explosivo da história, começou a investigar, a conectar pontos, a transformar insinuações em manchetes. Para milhões de fãs, tudo não passava de calúnia, o preço inevitável de um sucesso que incomodava. Mas, na verdade, eram os tremores iniciais que antecediam o terremoto, o acúmulo de nuvens escuras que prenunciavam uma tempestade de proporções épicas, prestes a desabar sobre o castelo de cartas de seu reinado. A tempestade finalmente rompeu, não com um único raio, mas com uma sucessão de golpes que desmontaram a imagem do ídolo em tempo real, diante de uma nação atônita. O primeiro impacto, em 2002, com a prisão por associação para o tráfico, foi um choque sísmico. A cena de Belo, o cantor das multidões, sendo levado pela polícia, foi um curto-circuito na mente do público. A incredulidade era a reação dominante. Parecia um enredo de novela, um mal-entendido que logo seria esclarecido. Ele foi solto, respondeu em liberdade
e por um momento pareceu que a tempestade poderia passar, que o poder de sua música seria suficiente para reescrever aquela mancha em sua biografia. Mas era apenas uma calmaria enganosa. O golpe fatal, o nocaute que efetivamente encerrou o primeiro ato de sua carreira, veio em novembro de 2004. A confirmação da condenação e a subsequente prisão para o cumprimento da pena não eram mais um talvez, eram um fato consumado, brutal e televisionado. A imagem de sua chegada ao presídio Ari Franco é um dos retratos mais icônicos e trágicos da cultura pop brasileira. Não havia mais o brilho nos olhos, a postura confiante do artista. Havia apenas a figura curvada de Marcelo Pires Vieira, um homem visivelmente mais magro, de olhar perdido, engolido pela máquina impessoal do sistema judicial. Naquele instante, a música realmente parou. A trilha sonora romântica de uma geração foi abruptamente substituída pelo som das sirenes e pelo clique das câmeras que registravam não apenas a prisão de um homem, mas a morte pública de um ídolo. No epicentro do furacão que engolia Belo, emergiu uma figura improvável de resistência, uma mulher que se recusou a deixar o homem que amava ser apagado pela narrativa da criminalidade, Viviane Araújo. Sua transformação de namorada do Belo para a defensora mais aguerrida do réu, Marcelo Pires Vieira, foi um dos arcos dramáticos mais poderosos e acompanhados por todo o Brasil. Ela não foi uma coadjuvante passiva neste drama. Ela se tornou a protagonista da história que se desenrolava do lado de fora das grades. Com uma lealdade que beirava o sacrifício, Viviane vestiu uma armadura invisível e foi à guerra, usando como únicas armas sua imagem pública e uma convicção inabalável na inocência dele. Enquanto Belo estava confinado e silenciado, a voz de Viviane tornou-se a sua. Ela peregrinou pelos programas de televisão mais populares do país, de Gugu a Hebe Camargo, enfrentando entrevistadores céticos e o olhar julgador de milhões de telespectadores. Suas entrevistas eram performances de pura emoção e resiliência, ora chorando de desespero, ora defendendo-o com uma fúria controlada. Ela humanizava a figura do presidiário em The 25 e 68-9, lembrando a todos que ali estava um homem, um parceiro, cuja ausência deixava um buraco em sua vida. A imagem de Viviane, a rainha de bateria do Salgueiro, símbolo máximo da alegria e da exuberância do carnaval, visitando o amado em um presídio de segurança máxima, era um paradoxo visual que capturava a complexidade da situação. Era a personificação da festa e da dor, do glamour e da tragédia, coexistindo em uma única pessoa. Essa defesa pública teve um custo pessoal e profissional imenso. Viviane Araújo colocou sua própria carreira e reputação na linha de fogo, atraindo para si tanto admiração por sua coragem, quanto críticas ferozes por sua suposta cegueira. Ela se tornou um para-raios, absorvendo parte do ódio e do preconceito direcionados a Belo. Cada declaração, cada lágrima era escrutinada, analisada e muitas vezes ridicularizada. Ela vivia uma espécie de prisão midiática, onde sua vida se resumia a ser a mulher do Belo, sua identidade subsumida pela crise dele. A história da queda de Belo é, portanto, inseparável da história do sacrifício de Viviane. Ela não apenas segurou sua mão durante a tempestade. Ela se postou na frente dele, recebendo os ventos e a chuva mais fortes, em uma das mais impressionantes demonstrações de parceria já vistas na cultura popular brasileira. Enquanto a batalha legal se desenrolava nos autos do processo, um julgamento paralelo, muito mais visceral e definitivo, tomava conta do país. A sociedade brasileira, historicamente dividida por questões de classe e raça, encontrou no caso Belo um campo fértil para projetar suas próprias convicções e preconceitos.
A narrativa se bifurcou radicalmente. Para uma parcela significativa da população, especialmente aquela que compartilhava das mesmas origens humildes do cantor, a prisão de Belo era a prova cabal de um sistema judicial seletivo e punitivista. Nesta visão, ele era o menino da periferia que deu certo, e que, por ousar demais, estava sendo exemplarmente punido para reafirmar as barreiras sociais invisíveis. A acusação de associação para o tráfico soava, para este grupo, como uma criminalização do próprio funk e do pagode, da cultura que floresce nas favelas e que frequentemente dialoga por proximidade e necessidade com o poder paralelo ali estabelecido. Em contrapartida, para outra grande fatia da opinião pública, a queda de Belo representava a inevitável consequência moral da fama desmedida. Era a história de Ícaro voando perto demais do sol, a materialização da crença de que o sucesso rápido, especialmente quando desacompanhado de uma base educacional e moral sólida, leva à perdição. A imagem do pagodeiro ostentando riqueza, cercado por um séquito de amigos e vivendo uma vida de excessos, alimentava a narrativa de que ele havia se corrompido, trocando o seu talento por uma aliança com o crime. Este julgamento não se baseava em provas, mas em percepções e estereótipos profundamente enraizados. Belo deixou de ser o indivíduo Marcelo Pires Vieira para se tornar um arquétipo, um símbolo a ser debatido apaixonadamente nas mesas de bar, nos programas de rádio e nos jantares de família. E essa sentença, proferida pelo Tribunal da Opinião Pública sem direito a recurso, provaria ser muito mais duradoura do que qualquer pena imposta pelo Estado. Por trás do barulho ensurdecedor do debate nacional, a realidade de Belo era um silêncio profundo e aterrador. A transição da onipotência de um palco, onde cada gesto seu era lei e cada nota era celebrada por dezenas de milhares de vozes, para a impotência de uma cela superlotada, foi um choque psíquico devastador. A identidade que ele construiu ao longo de uma década, a de um semideus romântico, foi brutalmente desfeita, deixando-o nu diante de si mesmo. A solidão, que antes era um luxo raro nos intervalos de uma vida frenética, tornou-se a condição fundamental de sua existência, uma companheira que o obrigava a um doloroso exercício de introspecção. Longe dos aplausos que validavam seu valor, quem era Marcelo? Longe das multidões que o idolatravam, o que restava do homem? Foi nesse deserto existencial que a música ressurgiu, não mais como ofício ou veículo para a fama, mas como âncora de sua sanidade. Cantar no pátio do presídio, compor versos em um pedaço de papel amassado, era um ato de teimosia existencial, uma forma de afirmar que, embora seu corpo estivesse cativo, sua alma e sua arte permaneciam livres. As canções que surgiram desse período, ou mesmo as velhas canções reinterpretadas naquele contexto, ganharam uma nova camada de verdade. A dor não era mais uma licença poética para falar de amor. Era uma experiência real, palpável. O palco improvisado da prisão se tornou o mais honesto de sua carreira, onde ele cantava não para uma plateia, mas para si mesmo, em uma tentativa desesperada de encontrar, na melodia, a redenção que o mundo exterior lhe negava. O dia em que Belo deixou a penitenciária, em 2007, não foi marcado pela euforia da libertação, mas pela cautela de um sobrevivente que retorna a um território que já não reconhece plenamente. A liberdade que o aguardava era de natureza frágil, quase etérea, condicionada não apenas pelas regras do regime semiaberto, mas principalmente pelo olhar vigilante de uma nação inteira. Ele não era mais o menino do Rio que o Brasil idolatrava, mas um homem de 33 anos com o estigma indelével de ex-detento. Cada passo seu seria um teste, cada sorriso, uma performance, cada nota cantada, uma tentativa de justificar sua presença no mundo dos homens livres.
O ar que ele respirava parecia carregado de desconfiança, e a liberdade tinha o gosto agridoce da incerteza. Seu primeiro desafio era monumental: reconectar-se com um público que havia passado os últimos anos consumindo narrativas sobre sua decadência. O pagode romântico, gênero que ele ajudou a consolidar, havia se metamorfoseado, e novos reis ocupavam o trono que ele deixara vago. Como se reinserir nesse cenário? Como convencer as rádios a tocarem suas novas músicas sem que o fantasma de seu passado judicial assombrasse as ondas sonoras? A reintegração não era apenas artística, era social. Ele precisava provar que Marcelo Pires Vieira, o cidadão, era um homem mudado, para que Belo, o artista, pudesse ter a licença poética para cantar sobre amor novamente. Essa liberdade condicional era, na prática, um longo e exaustivo período probatório, onde o juiz era cada um dos seus antigos fãs. A reconstrução de sua vida pessoal foi tão dramática e pública quanto sua queda. O fim do relacionamento com Viviane Araújo, pouco tempo após sua soltura, foi o epílogo inevitável de uma história consumida pela crise. A parceria que resistiu à pressão da mídia e à distância das grades não sobreviveu ao teste da vida real, talvez porque estivesse intrinsecamente ligada ao trauma que ambos viveram. O rompimento não foi apenas o fim de um noivado, foi o fechamento simbólico do capítulo mais sombrio de sua biografia. Viviane, a guerreira que o defendeu, seguiu seu caminho e com ela uma parte da identidade de Belo, a de homem que Viviane amou e defendeu, também se foi, deixando um espaço que precisava ser redefinido. E essa redefinição veio na figura de Graciane Barbosa, uma aliança que sinalizava uma ruptura completa com o passado. Se Viviane representava a lealdade na tragédia, a conexão com o Belo pré-prisão, Graciane personificava o futuro, a disciplina e a possibilidade de uma reinvenção total. A união com a musa fitness introduziu um novo vocabulário na vida de Belo: foco, treino, dieta, superação. Juntos, eles construíram uma nova narrativa pública, não mais baseada no drama romântico do pagode, mas na estética da força e da resiliência do mundo fitness. Graciane não era apenas uma nova parceira, ela era a coautora de um projeto de rebranding pessoal, ajudando-o a moldar uma imagem de um homem que reconstruiu o corpo e, por extensão, a própria vida. Essa nova aliança foi um movimento estratégico crucial que lhe deu uma nova armadura para enfrentar o mundo. A volta aos estúdios e palcos foi um processo gradual e delicado, uma tentativa de reconquistar um território que já fora seu por direito. A voz de Belo, seu maior capital, permanecia intacta em sua potência e afinação, mas algo em sua entrega havia mudado irrevogavelmente. As novas canções e as reinterpretações de seus antigos sucessos pareciam carregar um peso existencial que antes não existia. Havia uma nova gravidade em seu timbre, uma melancolia subjacente que transformava até a mais açucarada declaração de amor em algo mais complexo, quase confessional. Era como se a experiência do cárcere tivesse adicionado uma nova camada de ressonância à sua voz, uma textura de dor e resiliência que a tornava, para alguns, ainda mais comovente e para outros, eternamente manchada. Ele não cantava mais com a leveza de um jovem no auge do sucesso. Cantava com a urgência de um homem que sabia que cada oportunidade poderia ser a última. Cada show, especialmente os primeiros após a soltura, não era apenas uma apresentação, era um ato de justificação. Seus olhos frequentemente buscavam a aprovação da plateia, tentando decifrar nos rostos a mistura de curiosidade, saudade e julgamento. A música, que antes era uma celebração, tornou-se sua principal ferramenta de defesa, seu argumento mais eloquente, de que ele merecia uma segunda chance.
Ele usava cada melodia para pedir perdão, para contar sua versão da história e para provar que, apesar de tudo, a essência do artista que o Brasil aprendeu a amar ainda estava viva. Por mais que Belo se esforçasse para construir um novo futuro, o passado se revelou um fantasma persistente, sempre à espreita para lembrá-lo de sua fragilidade. A era digital, que explodiu durante seu encarceramento, criou um novo tipo de tribunal, um arquivo infinito e implacável, onde seus erros eram permanentemente catalogados e acessíveis a um clique de distância. A prisão, em fevereiro de 2021, por realizar um show que gerou aglomeração durante a pandemia, foi a prova cabal de que a cicatriz de seu passado nunca fecharia completamente. O episódio, que para outro artista talvez fosse tratado como uma infração menor ou um erro de julgamento, para Belo foi imediatamente enquadrado pela mídia e pelo público como reincidência. A reação desproporcional ao evento de 2021 demonstrou uma dura verdade. Para um ex-condenado não há margem para erro. Qualquer deslize, por menor que seja, é visto não como um novo equívoco, mas como uma confirmação do caráter falho que o levou à primeira queda. A imagem de sua breve detenção viralizou, os memes se multiplicaram e o debate sobre privilégio e responsabilidade foi reaceso, sempre usando seu nome como exemplo, o Psits, como exemplo principal. Aquele episódio funcionou como um lembrete cruel de que a liberdade condicional, imposta pela opinião pública, era muito mais severa do que qualquer determinação judicial. A ferida de 2004, que ele tentava curar com tanto esforço, foi reaberta com violência, provando que, em sua história, o passado não era apenas uma lembrança, era uma condição crônica. A produção do documentário Belo, Perto Demais da Luz, lançado em 2024, representa o movimento mais ambicioso e talvez desesperado de Belo para assumir o controle da narrativa de sua própria vida. Por mais de 2 décadas, sua história foi contada por terceiros, pela polícia, pelos promotores, pela mídia, pelos colunistas de fofoca e mais recentemente, pela cacofonia das redes sociais. O documentário surge como uma tentativa de pegar o megafone de volta, de se colocar no centro de seu próprio relato, não mais como objeto de análise, mas como o sujeito que narra. Foi uma aposta arriscada, que o forçou a revisitar os momentos mais sombrios de sua trajetória, reabrindo feridas em público, na esperança de, finalmente, poder limpá-las sob sua própria perspectiva. Nessa empreitada, ele se apresenta como um homem que errou, que pagou um preço altíssimo, mas que insiste em sua inocência quanto à acusação principal que o levou à ruína. O projeto funciona como um confessionário e um tribunal de apelação pessoal, onde ele é, ao mesmo tempo, réu, testemunha e advogado de defesa. A grande questão que paira sobre a obra é sua eficácia. Teria sido um ato catártico de redenção final ou apenas mais uma peça de conteúdo consumida pelo público, que assiste, se comove por um instante e no dia seguinte volta a compartilhar o meme da semana? A tentativa de ser o dono da própria história é nobre, mas no ecossistema midiático atual, onde a verdade é fragmentada e a atenção é volátil, talvez o máximo que se possa aspirar não seja o controle, mas apenas o direito de apresentar sua versão dos fatos. Com o passar do tempo, a figura de Belo transcendeu o universo da música para se tornar algo muito mais complexo, um símbolo involuntário das contradições brasileiras. Seu nome é frequentemente evocado em debates que pouco têm a ver com sua arte. Quando se discute a seletividade do sistema penal, a história de Belo é usada como estudo de caso. Quando o tema é a tênue fronteira entre a cultura da periferia e o crime organizado, sua trajetória é citada como exemplo.
No contexto da cultura do cancelamento, ele se torna um dos primeiros e mais duradouros exemplos de uma figura pública cuja imagem foi irremediavelmente fraturada muito antes do termo se popularizar. Ele se transformou em um repositório de teses e antíteses sociais. Para alguns, ele personifica a resiliência, a capacidade de se reerguer das cinzas. Para outros, ele é a prova viva de que o sistema é falho e que a impunidade, de alguma forma, prevalece. Essa transformação em símbolo é um fardo pesado, pois o despoja de sua humanidade individual. Marcelo Pires Vieira, o homem, se perde por trás de Belo, o conceito. Ele não precisa fazer nada de novo para ser relevante. A simples existência de seu passado já é suficiente para alimentar discussões intermináveis, tornando-o um personagem perene no imaginário social do país, quer ele queira, quer não. Para a geração que hoje tem entre 30 e 51 anos, Belo não é apenas um cantor ou um símbolo. Ele é um marcador de tempo, uma cápsula sonora de suas próprias vidas. A ascensão dele coincidiu com a juventude dessa geração. Suas músicas embalaram os primeiros amores, as primeiras decepções, as festas que varavam a madrugada. A queda dele, portanto, foi sentida não apenas como a notícia de um crime, mas como uma desilusão pessoal, o fim abrupto da inocência de uma era. Olhar para Belo hoje é, para muitos, como olhar para um velho retrato de si mesmo, reconhecendo tanto a beleza da juventude quanto as cicatrizes que a vida inevitavelmente deixou. O legado de Belo para essa geração é, portanto, profundamente ambíguo. A memória afetiva de suas canções entra em conflito direto com a memória traumática de seu colapso. Cantarolar tua boca em uma festa é um ato quase automático, mas que vem acompanhado de um asterisco mental, uma nota de rodapé sobre tudo como não te esquece. A história dele ensinou a essa geração uma lição dura sobre a complexidade dos ídolos, mostrando que as figuras que projetamos em pedestais são, no fim das contas, tão falíveis e humanas quanto qualquer um. Belo, para eles, não é nem herói nem vilão. Ele é um lembrete agridoce de que a vida raramente segue o roteiro de uma canção de amor com final feliz. Aos 51 anos, Belo continua a compor a longa e complexa sinfonia de sua vida. É uma partitura que contém os acordes vibrantes e gloriosos do sucesso absoluto, seguidos pelas notas graves e dissonantes da queda e do encarceramento, e que agora busca uma resolução nos arpejos melancólicos de uma ressurreição interminável. Sua história nos ensina que o veredito final raramente é dado por um juiz, ou pelo clamor das manchetes, mas pelo fluxo implacável do tempo, que transforma tragédias em lições e ídolos em meros reflexos de nossas próprias contradições. Talvez, ao final de tudo, o julgamento mais importante não seja o que acontece nos tribunais ou na arena caótica da opinião pública, mas aquele que ocorre no silêncio, diante do espelho. A absolvição que ele parece buscar com tanto afinco pode não vir dos aplausos cada vez mais nostálgicos do público, mas sim da paz interior de aceitar a própria trajetória, com suas luzes ofuscantes e suas sombras profundas. A história de Belo é um lembrete poderoso de que algumas das canções mais verdadeiras e comoventes não são feitas apenas de harmonias perfeitas, mas também das notas quebradas pelo caminho. E essa, talvez, seja a última e mais honesta nota de sua carreira.